Bom dia a todos e todas. A gente está aqui então falando de mais uma aula nesse curso de capacitação do Programa de Extensão Tecnológica. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre os modelos inteligentes clássicos e vou mostrar algumas aplicações práticas para a gente aprender a usar usando duas ferramentas. Então, vou começar um pouquinho sobre introdução de aprendizado de máquina. Embora haja umas questões filosóficas, né, envolvidas na definição do que é aprendizado, do que é aprender do ponto de vista de computador, por simplicidade a gente vai tratar de busca de padrões. Puramente o nosso aprendizado de máquina vai se referir a uma busca de padrões em dados, que também é chamado de mineração de dados ou data mining em inglês, né, o termo, que é nada mais do que o que é o aprendizado de máquina quando engloba essa definição, né, de busca de padrões. É uma estrutura de algoritmos, ou seja, você tem um conjunto de algoritmos que são usados, né, o que é usado, a estrutura é usada para criar modelos computacionais para descrever esses dados de forma precisa. Então são desenvolvidas regras e essas regras são aplicadas aos dados, primeiramente em um treinamento e em seguida em dados novos, de tal maneira que a regra seja aplicada com a maior acurácia possível para todos os dados que estão sendo analisados. Então, do ponto de vista prático, né, o aprendizado de máquina envolve experiência. Então, a experiência, no nosso caso aqui, seriam os dados que vão ser sugeridos ao algoritmo. Então, quando a gente considera um algoritmo de aprendizado de máquina, a gente tem a entrada, que são os dados dos algoritmos, que no caso aqui a gente vai lidar com um conjunto de exemplos ou classes, que a gente vai chamar, que a gente está tratando de classificação. Então, esse conjunto de exemplos vai servir para o algoritmo aprender, ou seja, otimizar os seus processos, as suas regras, de tal maneira a que essas regras sejam bem aplicadas nesse conjunto de dados. Essa otimização serve para predizer os dados que você está apresentando ao algoritmo e, em seguida, a saída do algoritmo vai dar um valor de predição para novos exemplos ou classes. Então, você apresenta a ele novos exemplos que ele não foi apresentado anteriormente e ele vai decidir, com base nas regras criadas, a que classe ou a que exemplo pertence aquele dado que você está apresentando. Existem basicamente duas categorias para problemas de aprendizado de máquina, que são o aprendizado supervisionado e o aprendizado não supervisionado. Então, no aprendizado supervisionado, como o nome já diz, né, existe um supervisor, ou seja, existe alguém que vai auxiliar na busca dessas regras, e essa busca é feita de forma automática e da forma que melhor diferencia os dados em saídas pré-estabelecidas. Então, essas saídas elas são rotuladas, ou seja, você diz para cada dado apresentado, você diz a que classe ou a que exemplo aquele rótulo se refere. É esse o papel do supervisor, né? Indicar que esse dado aqui pertence a uma classe X, esse outro pertence a uma classe Y. E existem duas saídas, né, para o classificador ou para o algoritmo supervisionado, que é a regressão, que é quando a saída apresenta um valor contínuo na saída, e a classificação, que é quando o valor da saída é discreto, ou seja, são classes. Classe 1, 2, 3, 4, classe cachorro, gato, etc. No aprendizado não supervisionado, essa busca automática de regras, ela não segue uma classe pré-definida. Ou seja, não existe um supervisor do ponto de vista de que você não rotula os dados e o algoritmo busca agrupar os dados da melhor forma possível de acordo com aqueles dados, separá-los em classes ou em valores distintos. O caso que a gente vai tratar nesse PET é puramente o aprendizado supervisionado, tá? Bom, então, só para a gente tornar mais prático esse conceito do que é classificação do ponto de vista de aprendizado de máquina,
eu trouxe um exemplo simples que é a distinção de cachorros e gatos com base em imagens. Então, primeiramente, né, quando a gente pensa que a gente é uma criança, como é que você descobriu o que é um gato, o que é um cachorro? Então, muito provavelmente alguém lhe disse, olha o gato, olha o cachorro, e você vai incorporando as formas implicitamente no seu cérebro, você vai incorporando as formas do que é um cachorro, do que é um gato. Então, alguém vai lhe indicando, isso é um gato, isso é um cachorro. Aí às vezes você tenta, quando criança, e alguém diz, não, isso não é um gato, isso é um cachorro. Então você vai aprimorando o seu algoritmo. A ideia no aprendizado de máquina é a mesma ideia. Você vai mostrando exemplos mais diversos possíveis, de tal maneira que o algoritmo consiga diferenciar aquelas classes que você quer apresentar para elas. Então, tem 4 passos básicos nos algoritmos de aprendizado de máquina, que são inicialmente a coleta de dados. Então, você vai ter uma coleta dos dados das classes que você quer diferenciar, no caso aqui cachorro e gato, e você apresenta não apresenta, desculpe, você separa os dados para o treinamento. Então você vai dizer, esses dados aqui eu vou usar como representantes da classe gato, como está aqui no exemplo, de cima, os azuis, e os vermelhos aqui vou usar como representantes da classe cachorro. Em seguida, você vai definir, no caso dos algoritmos clássicos, você vai definir um projeto de características que também são chamadas de atributos, que em inglês essa etapa se chama Feature Engineering. Você vai extrair informações que possam ser úteis para o classificador. Então, no caso aqui, a gente vai usar 2 informações, que é o formato da orelha e o tamanho do nariz. Então, se o nariz for pequeno, a gente assume que nós temos um espaço bidimensional. Então, se o nariz for pequeno, você joga os dados, né, os exemplos, as instâncias que a gente chama em Machine Learning. A gente chama isso aqui, cada elemento nós chamamos de uma instância ou de um exemplo. Então, se aquele exemplo que você está estudando tem um nariz pequeno, você joga ele para o lado de cá do eixo X. Se tem um nariz grande, você joga ele para o lado de cá do eixo Y. Outra é o formato da orelha. Se o formato é pontiagudo, você joga eles para cima do eixo Y. E se o formato da orelha for arredondado, você joga para baixo. Então, nesse conjunto de classes, você vê que a gente consegue separar perfeitamente o que é gato e o que é cachorro. E esse conjunto de treinamento, depois de você ter extraído essas características, você vai para a etapa de treinamento do modelo, que é o algoritmo vai buscar uma forma de separar esses dados com base nos 2 atributos que a gente escolheu, que é o tamanho do nariz e o formato da orelha. Então, nesse caso aqui, uma simples reta separa no eixo XY as características. Então, o que estiver do lado esquerdo da reta, ele vai decidir como sendo um gato. E o que está do lado direito da reta, ele vai decidir como sendo um cachorro. E aí você vai validar um modelo com dados desconhecidos. Então, eu vou mostrar novos dados ao algoritmo e ele vai decidir pelo lado esquerdo ou pelo lado direito da reta com base nas 2 características que a gente definiu. Então, aqui a gente mostrou um dado que é um cachorro que tem uma orelha pontiaguda e um nariz pequeno comparado aos demais. Então, o que aconteceu? Essa instância aqui foi mal classificada porque os dados apresentados no treinamento foram poucos e aí não tinha muita diversidade para dizer o que é cachorro e o que é gato. Então, isso é considerado um erro de classificação e ele vai entrar nas métricas degradando o desempenho do classificador. Então, de uma forma simples, né, os passos a ser tomados para que você tenha bons algoritmos de classificação é coletar a maior quantidade de dados com a maior diversidade possível, ou seja, os exemplos serem os mais diversos possíveis de cada uma das classes. Outra coisa é o projeto desses atributos que a gente usou para mostrar o classificador. No caso aqui, a gente usou 2 atributos, que seriam nariz e orelha. Mas e se eu inserir, sei lá, cor do pelo,
não sei, outras características que otimizassem essa discriminação entre classes. Outra coisa eu posso modificar o modelo do aprendizado de máquina. No caso aqui foi usado um modelo mais simples de regressão linear, mas eu posso usar modelos não lineares, ou seja, treinar o classificador com outros tipos de modelo para que não treinar o classificador, definir classificadores que implementem outras formas de buscar essa separação de classes de maneira a melhorar a acurácia dos dados que foram apresentados, os dados desconhecidos. Então aqui está basicamente o diagrama, o fluxograma, né, das tarefas, que passa pela coleta de dados. Você vai definir uma base para treinamento e validação ou teste, né, que isso aqui também é importante. A validação em geral é para você verificar se o seu modelo está bom e tentar mexer novamente nele, e o teste o modelo está pronto e vou testar em novos dados. Então você pode ter uma base de dados para treinamento, tem que ter uma base para treinamento, mas pode ter uma para validação e ou teste. Você vai projetar as características, no caso aqui nariz e orelha a gente usou, vai fazer o treinamento para o algoritmo buscar a melhor separação entre as classes e vai fazer a validação para testar aquele algoritmo. Falando um pouquinho então dos algoritmos mais utilizados, né, da classificação supervisionada, a gente tem um grande número, tá? São muitos algoritmos envolvidos, nunca se esgota a quantidade de algoritmos, sempre são desenvolvidos novos algoritmos, e eu vou mostrar apenas alguns exemplos mais, digamos assim, que são mais utilizados na literatura e com um objetivo, sempre pensando no objetivo final, que é definir, mostrar um novo exemplo de uma classe, ou seja, de uma instância, para que o algoritmo defina ou decida por qual classe pertence aquela nova instância. Tá? O objetivo é sempre classificar com base em novos dados apresentados. Então, a gente vai considerar 4 algoritmos básicos, que são o KNN, que é K vizinhos mais próximos em português, ou em inglês K nearest neighbors. As máquinas de vetores de suporte, também conhecidas por SVM, que é Support Vector Machine em inglês. As florestas aleatórias, ou Random Forest. E a rede neural artificial, que também é conhecida, né, como Perceptron multicamada, né? Então a gente vai usar o MLP, que é Multilayer Perceptron, para implementar as redes neurais artificiais. Nós vamos mostrar exemplos aqui rápidos da utilização do software Weka, que o professor Ricardo já falou e eu vou detalhar um pouco mais hoje. E vamos mostrar também como fazer a aplicação desses 4 algoritmos no Scikit-learn para a gente testar esses algoritmos, e vamos usar o dataset Iris, né, que o professor Ricardo também já comentou, e a gente vai usar o dataset Iris com os atributos lá definidos por quem coletou os dados. Então eu vou falar um pouquinho sobre cada classificador e depois a gente mostra a aplicação prática. Bom, o KNN é um algoritmo dos mais simples e supervisionados, ele pode ser também usado em classificação não supervisionada, mas é um dos algoritmos mais simples porque ele não é paramétrico. Quer dizer, o único parâmetro que ele tem é o que a gente chama de número de vizinhos mais próximos. A ideia do algoritmo é você buscar, dentre um número de vizinhos de uma nova classe, a quantidade de exemplos ou de instâncias que mais se assemelham, que estejam mais próximos à nova classe. Então, por exemplo, aqui a gente tem azuis e vermelhos, os quadrados e triângulos foram as classes usadas para treinamento. Então, eu vou apresentar uma nova instância, ou seja, um novo exemplo de um dado, e vou dizer ao algoritmo, dentre os 3 vizinhos mais próximos, qual das duas classes tem mais elementos parecidos ou mais próximos dessa nova instância. Então, você define uma distância que pode ser, por exemplo, uma distância euclidiana,
e o algoritmo vai decidir com base na maioria. Então, no caso aqui, ó, tem mais triângulos próximos do ponto de vista de distância euclidiana do que quadrados entre os três mais próximos. Então, nesse caso, a instância verde seria definida como um triângulo. Mas observe que se eu aumentar a quantidade de vizinhos próximos, ou seja, ao invés de 3, eu considerar 5, a maioria vai estar com o azul e não com o vermelho. Então, esse parâmetro de vizinhos mais próximos é o único parâmetro que é usado no KNN, e é ele quem vai definir a maioria dos mais próximos da nova classe a ser apresentada. A gente representa as entradas, a gente chama que são os atributos, né? As entradas são os dados, que é, por exemplo, tamanho da orelha, tamanho do nariz, né? Tipo de orelha e tamanho do nariz. Então eu vou chamar de x em negrito i, e a classe eu vou chamar de yi. Pode ser -1 no 1, se for numérica, se eu representar numericamente a classe. Eu posso representar a classe como gato, cachorro. Nesse caso seria uma classe que a gente chama de... esqueci o nome. É uma classe não numérica, tá? Eu esqueci a palavrinha agora, mas é uma classe não numérica. E o algoritmo vai decidir pelos vizinhos mais próximos. Aí podem ser usados alguns tipos de distância, que não necessariamente é a distância euclidiana, mas o mais básico é usar a distância euclidiana. No caso do Support Vector Machine, que é o SVM, ele é paramétrico. E a ideia do Support Vector Machine é buscar um hiperplano, ou seja, buscar, no caso de dados bidimensionais, como são mostrados aqui azuis e vermelhos, ele vai buscar uma linha que melhor separa os dados. Se os dados forem maiores que 2 dimensões, ele vai buscar um plano que separa aqueles dados, tá? E hiperplano é quando você tem mais de 3 dimensões, né? Então, a ideia básica do SVM é buscar esse hiperplano que requer esse problema de otimização aqui, ó. Esse W é um vetor de pesos que, assim, uma instância, que é essa função que está dentro dos parênteses aqui, ó, é uma função que vai dizer, vai extrair um número a partir dos dados de entrada, que são manipulados por outra função φ, multiplicados por um vetor de pesos, que é o vetor de pesos do algoritmo, e somado a um termo de bias, ou bias, né, de viés, que a gente chama. Essa função aqui, ó, vai retornar um valor, e esse valor vai ser comparado com um valor 1 ou -1, né? Então a classe ele vai ser sempre -1 ou 1, e a ideia do algoritmo é procurar esse vetor de pesos com um parâmetro de penalidade aqui que chama C, vai minimizar esse vetor aqui, esse valor, de tal maneira que isso aqui obedeça a essas duas relações. Tá? É uma matemática um pouco mais rebuscada, não é necessário. Eu coloquei aqui só para mostrar que é sempre um problema de otimização. Os algoritmos clássicos são sempre baseados em problemas de otimização e estão sempre relacionados a essa função aqui interna aos parênteses. Então, o SVM vai buscar esse hiperplano, e tem uma outra questão importante, que é o kernel, o núcleo, né? A gente chama de kernel, mais conhecido por kernel mesmo, mas é baseado nessa função φ aqui, ó, φ de xi, é uma função dos dados de entrada. Então, a função transposta com ela própria, isso aqui vai dar um vetor ou um kernel chamado K, e esse kernel tem várias possibilidades de serem utilizadas. Você pode utilizar um kernel linear, em que o vetor é ele próprio multiplicado por ele transposto. Você pode usar um vetor polinomial, que você tem os parâmetros aqui, ó, gama e d. Você pode usar a função de base radial, ou Radial Basis Function, esse RBF, que é essa função do kernel, ou a sigmoide, que é essa função tangente hiperbólica. Então, quando você vai escolher no algoritmo, você escolhe algumas dessas opções. Obviamente, a escolha vai depender dos dados de entrada. Então, não existe uma receita de bolo pronta. Use sempre isso. Não.
isso vai sempre ser baseado nos dados de treinamento. Então você vai buscar o kernel que melhor se adequa à sua base de dados. No caso do Random Forest, que também é um algoritmo paramétrico, ou seja, existem parâmetros para você escolher no algoritmo, ele é baseado no que a gente chama de árvore de decisão. Uma árvore de decisão é um conjunto de nós, em que um nó de cada árvore vai fazer um teste em um atributo, ou seja, vai comparar com uma constante, por exemplo, e se aquela constante for de um valor, for maior ou menor do que um valor, ela vai seguir por um caminho, se não, vai seguir por outro caminho. E no fim você tem as folhas da árvore, que é a classificação fornecida para a árvore quando ela considera toda a base de dados. Então eu trouxe aqui um exemplo para tornar mais simples, esse aqui é um exemplo de classificador de isoladores que o professor Ricardo fez o trabalho. Então você tem essas classes de isoladores, não interessa saber o que é, mas tinha 4 classes e a árvore tinha que ser montada de tal maneira que, recebendo um vetor de 5 parâmetros, ela defina nas suas folhas, ó, tá vendo aqui? Cada ponto em laranja desse aqui é uma folha da árvore, que vai ser alcançada de acordo com os atributos. Então essa árvore foi criada, tem uma maneira interativa, não vem ao caso da gente ver como é que é feito isso, mas essa árvore foi criada e o parâmetro inicial foi esse parâmetro aqui, ó, A5. Então a árvore começa observando sempre esse parâmetro do dado. Se ele for menor do que 0,75, ele segue por esse caminho da direita, se não por esse caminho da esquerda. Então, como no caso aqui é 0,79, então ele seguiu por esse caminho. Aí ele vai olhar o segundo atributo, que é esse 0,97. Se for menor, ele segue por esse, se for maior, ele segue por esse, e vai fazendo isso para todos os atributos até chegar na definição de uma classe. Então, ó, nesse caso aqui, esse vetor de atributos falou que a árvore indicou que esse vetor de atributos corresponde a essa classe, uma classe qualquer aqui, que é uma dessas 4. Tá? Então isso vai ser feito para cada novo exemplo X mostrado aqui de atributos, e o algoritmo vai seguir essa árvore até chegar numa determinada classe. A ideia do Random Forest, como o nome está dizendo, é uma floresta, então você vai pegar várias dessas árvores, que vão ser diferentes entre si, e cada árvore vai definir, para um vetor de atributos, vai definir uma classe. E a ideia é que haja uma votação aqui, ó. Ou seja, o algoritmo vai ver quem votou em mais classes, qual a classe que foi mais votada. Pode ser pela moda, né? Ou seja, qual a classe mais votada, mas também pode ser pela média. Na média, qual é a classe mais votada. E aí, esse é um atributo, esse é um parâmetro escolhido, e você utiliza várias árvores para que a decisão seja dada por uma classe pela maioria. Essa decisão pela maioria é chamada de bagging, tá? No termo em inglês. Então você vê que tem 2 parâmetros importantes aqui, que são a quantidade de árvores que você vai usar, isso é um parâmetro que você escolhe, e outra é a profundidade, ou seja, quantas folhas, né, vão existir, quantos ramos você vai ter em cada árvore. Essa é a outra propriedade, outro parâmetro. Por fim, o último algoritmo que a gente vai falar é sobre a rede neural artificial, ou a Perceptron multicamada, né, a Multilayer Perceptron, que assim, está na fronteira, digamos assim, entre o que seria algoritmos clássicos e aprendizado profundo, porque como essa MLPA se baseia em camadas, então o pessoal começou a já chamar isso aqui de algoritmo de aprendizado profundo. Mas como foi um dos primeiros idealizados, ele está ainda na fronteira entre clássico e profundo. Tá? O elemento fundamental é um neurônio. O neurônio nada mais é do que essa estrutura, representada por essa estrutura aqui, em que você tem o vetor de entradas. Esse vetor de entrada seriam os atributos, por exemplo, esse vetor x aqui, ó, cada elemento seria um ponto aqui desse vetor de entrada. Esse vetor ele é ponderado, ou seja, ele tem pesos multiplicados por ele. Esses pesos esse vetor ponderado, então, essa é uma soma ponderada, ela é somada, e essa soma é atribuída a uma função decisora.
que pode ser de alguns tipos dessa função, como ReLU, sigmoide, etc. E de acordo com a saída aqui, esse valor de saída ele é comparado com o que você espera que seja a saída, né? Que classe, ele é comparado com a classe que você espera que seja, e esse erro é observado. Você tem um erro que pode existir por conta de essa classe ser diferente do que o algoritmo está definindo. Então esse é o elemento fundamental da Multilayer Perceptron, e a Multilayer nada mais é do que um conjunto desses neurônios. Ó. Então você tem os neurônios, ó, cada elemento desse aqui ó, pode ser representado por um neurônio. Então você tem vários neurônios em várias camadas. Então você tem ó, uma camada de neurônios, outra camada de neurônios, uma camada de saída. Cada camada que não esteja nem visualizada para a entrada nem para a saída, ela é chamada de camada oculta. Então aqui a gente teria duas camadas ocultas, além da camada de entrada e da camada de saída, que em geral é os atributos e aqui as classes. Então a ideia da rede neuroartificial ou da Multilayer Perceptron é você fazer a otimização desses pesos de cada neurônio aqui. E de acordo com a otimização, você otimiza a saída ou o acerto da rede para cada vetor apresentado na entrada. Só para finalizar essa parte de algoritmos, tem uma coisa importante que é o seguinte. Quando você tem um número pequeno de exemplos, ou seja, de instâncias, ou seja, quando seus dados são pequenos, o algoritmo ele pode se super especializar naqueles dados e quando você mostrar novos exemplos, ele pode errar muito, porque ele se super especializou no treinamento, que tinha pouca diversidade, e decidiu erroneamente, como é o caso do gato e cachorro que eu mostrei anteriormente. Então às vezes você não consegue coletar mais dados. Então você tem que ter uma saída para aumentar a diversidade do seu dataset de treinamento. Esse efeito de super especialização é chamado em inglês de overfitting, né? Está super ajustado, os pesos estão super ajustados, então você precisa de mais diversidade no treinamento. Existem várias técnicas para aumentar essa diversidade, mas uma das mais utilizadas é a validação cruzada, que é você pegar os dados de treinamento, separar em pastas, ou seja, você pega menos dados das duas classes, agrupa em um grupo. Pega outros dados, agrupa em outro grupo, outros dados, agrupa. E você tem vários grupos, que são chamados folds. Então, a quantidade de folds é o que se chama de K-fold cross-validation. Né? Cross-validation é o termo em inglês para validação cruzada. Para cada um desses folds, você treina o classificador e testa em poucos conjuntos desse fold. Então, você tem uma acurácia para cada fold. Você tem um desempenho calculado para cada fold. E a média dos desempenhos será então a média do seu algoritmo. Isso serve para você dar mais diversidade no treinamento e o algoritmo ficar um pouco mais robusto, tá? A gente vai ver como fazer isso nos dois casos. Então, vamos para a aplicação prática, que seria o uso do dataset IRIS, né, que é um dataset criado pelo Fisher, na Universidade da Califórnia, em Irvine. Na verdade, não são 50, não, são 150 amostras de 3 espécies de plantas e eles usam 4 atributos para representar cada amostra. Então, você tem o comprimento e a largura da sépala, que é essa parte aqui, ó, mostrada na imagem. Você tem o comprimento e a largura da pétala, que é essa parte aqui das folhas mostradas na imagem, a parte mais interna. Então, esses 4 elementos vão ser usados para classificar os 3 tipos de espécies. Essa setosa, versicolor e virgídica. Esse dataset pode ser obtido no Kaggle. É um dataset que é um arquivo texto no formato CSV para um dos elementos que a gente vai usar. Para o Scikit-learn, a gente pode usar a importação usando o import do sklearn dessa classe datasets aqui. Ó. Então essa classe datasets tem um método chamado load iris
que a gente atribui a uma variável, e essa variável vai conter então todas essas 150 amostras, vai conter uma matriz de 150 linhas com 4 colunas que representam os 4 atributos. Cada linha da matriz vai representar uma amostra de uma planta. Bom, eu vou falar então rapidamente aqui sobre os dois softwares que a gente vai usar e vou mostrar na prática como a gente vai usá-los, né? O primeiro software, que o professor Ricardo já falou, é um software criado pela Universidade de Waikato, na Nova Zelândia, e ele é gratuito, foi escrito em Java e possui uma vasta coletânea de algoritmos para aprendizado de máquina, né? Inclusive, existem novas versões que englobam o Deep Learning, redes neurais convolucionais. Então, dá para fazer também alguma coisa de rede neural convolucional usando o Weka. Ele tem um manual muito bom, gratuito, e pode ser encontrado tanto o software quanto o manual nesse site aqui que está indicado na tela. A tela inicial dele é essa aqui. Eu coloquei aqui um passo a passo, mas uma coisa importante a fazer é o seguinte, a indicar. A biblioteca SVM ela não é nativa do Weka, então você tem que instalá-la. Então, para instalar, você tem que seguir esse caminho aqui. Eu vou mostrar daqui a pouquinho como seguir. No meu já está instalado, mas eu mostro o passo a passo de como você instalar. E essa sequência aqui eu também vou mostrar lá, que é a forma de você abrir o arquivo Iris, que você já deve ter baixado do site, já deve estar lá em um lugar indicado por você, e a gente vai abrir. Eu vou mostrar essas telas na prática, acho que é melhor fazer isso. Mas assim, ó, tudo que eu tô mostrando aqui, que eu estou passando, vai ser falado daqui a pouco em detalhes. Tá? Eu vou mostrar como mexer em alguns parâmetros dos classificadores. E do ponto de vista do Scikit-Learn, eu tenho sempre que importar cada um dos classificadores. A gente usa, obviamente, o sklearn, né? E cada um deles é importado de uma maneira diferente. Então, o KNN ele é importado com esse neighbors, o SVM com o SVM, o Random Forest tem que usar esse ensemble, e é Random Forest Classify, o MLP é o Neural Network. Então, vamos mostrar agora como é que eu vou usar o Weka para instalar o SVM e aplicar os classificadores vinculados que a gente aprendeu aqui, né, na aula. Então aqui está a tela inicial do Weka. Para instalar então inicialmente o SVM, que não é nativo, a gente vem aqui em Tools, Package Manager, ele vai abrir uma nova tela. Então ele abriu essa tela aqui, ó. Essa tela vai ser usada, então a gente vai buscar aqui, no caso vocês podem deixar available aqui, mas eu vou colocar all aqui, já que o meu já está instalado. Você digita aqui libsvm e ele vai mostrar esse aqui, ó, libsvm. Então você clica aqui em install, ele vai rodar a instalação, vai instalar a versão e depois você pode fechar essa janela e voltar para a tela inicial. Essa janela então, desculpe, aí esse algoritmo já deve estar instalado e a gente vai mostrar como a gente pode abrir os dados inicialmente e depois abrir os classificadores. Então eu clico aqui em Explorer, vai abrir essa janela, eu vou aqui em Open File, eu deixo na aba Preprocess, que eu vou pré-processar se for necessário, no caso da gente vai ser necessário, eu vou abrir aqui ó, Open File e vou buscar a pasta onde eu salvei o dataset do Iris, no caso aqui é aqui. Ó. Como o arquivo padrão do Weka é um arquivo chamado são arquivos de dados ARFF, e como o Iris ele é um CSV, a gente tem que modificar aqui o tipo de dado, a CSV, veja que ele tem outros tipos de dados possíveis. O CSV é o que o Iris fornece, eu vou clicar 2 vezes e ele vai abrir isso aqui. Ó. Essa primeira variável, ID, é usada no dataset, mas a gente não usa aqui porque ele é simplesmente dizendo 1, 2, 3, a quantidade de elementos. Então nós vamos removê-lo, já que ele não tem nenhuma informação útil do ponto de vista de classificação.
E essas quatro aqui, ó, essa e essa, que são as comprimento e largura da sépala e da pétala, são as variáveis que nós vamos usar. E aqui é a rotulação das espécies, tá? Setosa, versicola, virgínica. Então, você tem 150, na verdade, os 50 do slide é por conta disso, é 50 amostras de cada espécie, tá? Então, são 150 ao total. Então, se você clicar aqui, ó, em cada um dos atributos, você vai ver o histograma dos atributos aqui, ó, mostrados na tela. Então, comprimento da sépala, largura, comprimento da pétala, largura. Veja que o comprimento da pétala ele diferencia bastante essa primeira espécie aqui, azul, que é a setosa. Então, esse atributo aqui é um atributo importante para separar, por exemplo, a setosa das demais, né? Ela é bem diferente. Bom, aqui você então pode ver genericamente os atributos, né? Os valores máximos e mínimos, média, desvio padrão de cada atributo. E o que a gente vai usar agora é a aba Classify aqui, ó. Clica aqui em Classify e você vai ter que escolher aqui nesse campo Classifier, você vai ter que escolher o algoritmo. Então a gente vai usar primeiro, na ordem que nós mostramos lá, o KNN, né? O KNN ele é chamado aqui de Lazy. Então você clica aqui em Lazy, LBK, e ele vai ficar aqui, ó, mostrando, ó, tá vendo? Distância euclidiana. Se você clicar aqui no nome, ele abre essa nova janela e você pode, por exemplo, ó, alterar a quantidade de vizinhos próximos. Aqui está um vizinho próximo, eu vou usar 10 vizinhos próximos, tá? Clico em OK. Se você observar aqui, ó, também já está ticada a opção do Cross Validation com 10 folds. Então ele vai pegar esses dados, dividir em 10 folds, calcular, treinar cada fold e tirar uma média desses folds. Então a gente vai deixar do jeito que está. Aqui, ó, é a classe que o atributo que contém as informações da classe, os rótulos. Então você deixa aqui species e começa. Veja que é muito rápido o algoritmo, então ele mostra aqui algumas, o que é que ele está usando, algumas informações. Aqui a quantidade de instâncias calculadas, classificadas corretamente, a quantidade classificada incorretamente. Aqui, para cada instância, ele mostra os parâmetros. Então, o parâmetro mais importante que ele vai usar aqui é essa. Deixa eu só achar aqui. F1 Measure, aqui, ó, 96, que é exatamente esse aqui, ó, 96%, tá? Então, aqui embaixo ele mostra a matriz de confusão. Então, para cada classe, na diagonal principal são os acertos, fora da diagonal são os erros. Então veja que ele errou na versicola visíglia, e como a gente tinha previsto, a setosa ela é bastante diferenciada, né, por conta daquelas pétalas que estão bem separadas das outras duas. Então esse algoritmo ele teve um desempenho de 96%. Você pode alterar os parâmetros aqui e ver se melhora ou piora o algoritmo, tá? Que se chama a busca de hiperparâmetros. Nós vamos então rodar a mesma base para o classificador SVM, que no caso aqui se chama Functions. Ó. Se ele tiver sido bem instalado, isso aqui vai estar em negrito, libSVM. Você clica nele, tem os hiperparâmetros do SVM, a gente vai deixar como está, vamos testar o algoritmo como está. E veja que ele melhorou um pouco mais, ó, deu 96,6. Eu vou voltar aqui, ó. Se você clicar aqui em cada classificador, você vê as informações que foram utilizadas. Então ele deu uma melhora, porque ó, aqui tinha tido 4 erros na virgínica, o SVM melhorou um pouquinho para 2, mas ele piorou um pouquinho a versicola. Mas na média ele melhorou um pouco, 0,6%. Eu vou usar também o Random Forest, que no caso aqui ele está em Trees Random Forest. Você clica aqui, ó, ele está com onde é que eu vejo? Aqui, ó, o número de árvores, ó, é esse num iteration. Então ele está usando 100 árvores para otimizar o processo, tá? Vou deixar os padrões, então clique em OK e Start. Ele piorou um pouquinho a classificação, então eu posso alterar o classificador para melhorar. Não vou fazer isso, tá? Vou deixar para vocês fazerem no exemplo que a gente vai mostrar, numa tarefa.
E por fim, eu vou escolher novamente em Functions o Multilayer Perceptron. Clico aqui nos parâmetros, ó, eu posso alterar os parâmetros. Nesse caso aqui eu vou alterar as camadas ocultas, que eu vou colocar 4 camadas e 6. Eu vou colocar 2 camadas ocultas, uma com 4 neurônios, outra com 6 neurônios, tá? O resto eu vou deixar como está, ok, e vou rodar o algoritmo. Então veja que ele deu 96%, um pouco semelhante ao KNN, mas um pouco pior do que o SVM, né? Com os parâmetros padrões, o SVM foi o que melhor discriminou as classes, tá? Na média. Bom, essa seria então a ideia básica de usar o ECA. Veja que é muito fácil de você selecionar o classificador, selecionar cross validation, etc. E a ideia de mostrar isso aqui foi ter uma alternativa ao Python, já que nem todo mundo tem facilidade de usar o Python, então você pode usar esse programa para implementar os algoritmos. E aqui está a implementação em Python de cada um dos algoritmos. Então a gente usou o Colab, vou só conectar aqui. Então, para usar o Colab, vocês já devem estar mais familiarizados, né? Para quem tem mais facilidade com o Python. Então, no caso do KNN, a gente importa a NumPy, né? Caso a gente precise usar, como eu usei aqui para medir a média das acurácias. Aí você tem que importar o datasets do sklearn, que se refere à importação para você baixar o dataset iris. Isso aqui é o neighbors, que é o KNN, para você baixar o KNN. E isso aqui é para você implementar o cross validation, né? Então, essa linha aqui implementa o cross validation para você extrair a acurácia de cada fold e depois tirar a média das acurácias. Aqui você define o número de vizinhos, né, próximos. Eu usei a mesma quantidade que eu usei no ECA, 10 vizinhos. Isso aqui carrega o dataset iris. Aqui eu separo o que é dado e o que é rótulo, né? O íris, o Y vai ser os rótulos, ou seja, a definição das 4 classes para cada linha, e o X vai ser os dados, os atributos, excluído a coluna de rótulos, tá? Como é que eu chamo o classificador? Eu uso a classe neighbors, que eu importei aqui em cima, e o classificador é o KNeighbors Classifiers. E tudo que eu preciso passar como parâmetro é o número de vizinhos. Então eu rodo isso aqui, ele gera um objeto KNN, e eu uso o método fit com os dados de entrada, X, os atributos, Y, os rótulos. Isso aqui faz o treinamento do KNN. E depois do treinamento eu vou aplicar a validação cruzada, que é esse cross-val score, que é um atributo dessa classe model selection, em que eu coloco como parâmetro o classificador, os dados de entrada dos atributos, as classes, né, os targets, os rótulos, e o número de folds do cross validation, que eu estou usando 10 para deixar igual ao ECA, né? Isso aqui vai retornar um vetor de scores para cada fold, e eu uso esse min do NumPy para tirar a média da acurácia dos folds. Depois eu imprimo a acurácia. Eu já rodei aqui antes, então ó, no 96.7, que foi um pouco melhor do que o ECA. Aí a pergunta é, por quê? É porque os parâmetros padrões daqui do sklearn podem ser diferentes dos parâmetros padrões do ECA. Então pode dar uma pequena diferenciação no momento da classificação, tá? No SVM é bem similar. Eu vou importar o SVM. Isso aqui seria a criação do objeto SVM, que no caso a gente chama o método SVC, tá? Para criar esse SVM. O fit é igual, ó, não tem diferença, tá? E o resto é tudo igual. Eu calculo os folds, a acurácia de cada fold, tiro a média, e aqui deu um pouquinho melhor, como deu lá também, né? Do que o KNN. Mas deu também um pouquinho melhor do que o ECA, novamente. Provavelmente os parâmetros padrões da função fit do SVM são diferentes do ECA.
O Random Forest é tudo igual, então aqui eu coloquei o número de árvores igual a 100, tá? Uma coisa que eu não falei lá é que eu deixei o depth, que é a profundidade de cada árvore, ele deixa como infinito, ou seja, até ele achar a classe. Então aqui a gente deixa em aberto esse parâmetro para também repetir. Eu rodei aqui, seguindo o mesmo procedimento, deu 96%, aqui deu igual ao Random Forest que deu lá no Weka, né? E o Multilayer Perceptron lá tinha dado 95, aqui deu 0,90, porque também, ó, os parâmetros devem ser distintos, mas eu usei a mesma quantidade de camadas ocultas, que no caso aqui é um parâmetro do MLP Classifier, que se chama Hidden Layer Sizes, que é uma tuple, né? É uma tupla de... A quantidade de elementos é a quantidade de camadas e o número é a quantidade de neurônios em cada camada. E aqui deu 90%. Então, com isso a gente finaliza, né, nossa parte prática, e eu queria só deixar aqui algumas coisas que vocês podem buscar para leitura, né, como um manual do SVM que tem lá no site da biblioteca, o site do ECA, que tem um manual que vocês também podem ver, e tem um livro muito bom, que é esse livro aqui, que você pode achar gratuitamente as versões antigas, de um livro que é vinculado ao ECA, esse Datamine, também tem muitas informações interessantes. Então, até a próxima, gente.